todos vocês que estão fazendo parte desse lindo evento. Eu sou a Josi de Santana, fisioterapeuta e professora do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Sergipe. E vamos falar hoje sobre TENS na dor orofacial. Eu tenho uma grata satisfação de ter sido convidada pelos fundadores do portal Físio em Ortopedia, pessoas a quem eu tenho um enorme carinho e admiração. E é uma grata satisfação também estar dividindo esse evento aqui com vocês. Eu não tenho nenhum conflito de interesse e gostaria de, nesse momento, apresentar para vocês esse sumário aqui, que fala de como nós vamos discorrer sobre mecanismos de ação e translação, parametrização, apresentar as evidências científicas sobre os principais 3 tipos de dores que eu trago para vocês, falar sobre tomada de decisão clínica e quais são os desafios e perspectivas na área. Bem, perguntas são muitas sobre o assunto, né? Eu acho que preconceito também, ele ainda existe. Na verdade, o preconceito está arraigado na nossa cultura brasileira com relação aos agentes físicos na última década, principalmente, com o surgimento de tantas novas técnicas em fisioterapia. E isso se estende, obviamente, à eletroestimulação. Muitos são chavões que a gente encontra e escuta no dia a dia, dito pelos nossos colegas e reproduzido nas bocas dos nossos pacientes, né? Quem nunca ouviu um Deus me livre utilizar isso, né? E aí eu diria, até utilizando a música, Deus me livre, mas quem me dera saber utilizar, saber prescrever eletroestimulação, eletroanalgesia, TENS de forma adequada para manejo da dor, tá? Então, faça um convite para que a gente abra a nossa mente para fazer uma atualização nesse tópico especialmente. Eu dividi essa apresentação em 3 tempos, de onde viemos, onde estamos e para onde iremos, né? Bem rapidamente a gente vem de uma época em que a classificação da TENS, e ainda está assim em muitos livros texto, tratava de TENS convencional, TENS acupuntura, TENS burst, e ainda se fala muito de teoria da comporta. Não vou explicar isso para vocês aqui agora, mas existem algumas incoerências da teoria sobre o efeito que permanece após a cessação do estímulo. Ele é parcialmente prevenido pelo procedimento de despenalização, promove redução da hiperalgesia secundária que é relacionada à sensibilização central. Então, a teoria das comportas não justifica já há algum tempo o mecanismo de ação da TENS, era apenas empírica. Ela estava associada basicamente ao efeito de alta frequência e era utilizada ou indicada para tratamento de dor aguda, enquanto a dor crônica deveria ser tratada com TENS de baixa frequência, que seria a única que produziria liberação de opioides endógenos. Tudo isso caiu por terra. E em que ponto que nós estamos hoje? Quais são as novidades, tá? Então, a TENS tem ação periférica e central no sistema nervoso. A gente tem uma síntese, assim, dos últimos 15, 20 anos de pesquisa na área experimental com relação aos mecanismos de ação da TENS, que é muito importante a gente compreender. Então, ela se dá a ação nos 3 níveis hierárquicos do sistema nervoso central, supraespinal, espinal e no sistema nervoso periférico. Então, no encéfalo tem ativação na substância cinzenta periaquidutal e na região rosto-ventromedial do bulbo, estimulando principalmente receptores opioides Mi e delta e, consequentemente, fazendo uma importante ativação de via inibitória descendente, agindo no sistema de modulação condicionada da dor, tá? Na medula, além de ativar também seletivamente receptores opioides Mi e delta, promove ativação de receptores GABAérgicos, que são inibitórios, receptores serotoninérgicos e muscarínicos, e também liberação de alguns neurotransmissores excitatórios, tá? E na periferia, também faz ativação de receptores opioides, nesse caso são a Mi, ativação de receptores alfa-2 adrenérgicos e também faz liberação de substância P. Fenomenologicamente, os resultados de toda essa ativação se referem à diminuição da hiperalgesia primária e secundária, principalmente relacionada aos tecidos somáticos, e diminuição da allodynia relacionada aos tecidos neurais. Isso aqui está relacionado principalmente a uma diminuição de sensibilização periférica e central. Isso aqui é extremamente importante de se destacar, porque além do exercício físico, várias evidências, inclusive ensaios clínicos, têm mostrado que a TENS promove a redução da sensibilização central por alterar positivamente mecanismos de somação temporal e de modulação condicionada da dor, tá? E ela promove respostas importantes em relação a estímulos tanto mecânicos quanto estímulos térmicos.
A gente tem uma sumarização desses principais mecanismos nessa revisão, que já está relativamente desatualizada, mas é a última que a gente tem sobre o mecanismo e a gente está atualizando agora com perspectivas aí de cerca de um ano. A gente tem novidades sobre o assunto, sobre a publicação, tá? Prestem atenção que nos 3 níveis a gente tem ativação de receptores opioidérgicos e esse sistema opioidérgico ele é extremamente importante para a compreensão tanto do mecanismo quanto do desfecho e a compreensão também para a prescrição da TENS na prática clínica. Então, o que a gente tem é que tanto alta quanto baixa frequência de TENS atuam no sistema opioidérgico, só que de maneira frequência dependente. E o que a gente sabe hoje, na verdade, sobre alta e baixa frequência? Que alta frequência ativa receptor delta e que baixa frequência ativa receptor mi. Portanto, tanto alta quanto baixa frequência de TENS podem ser utilizadas tanto para dor crônica quanto para dor aguda, tá? Esses efeitos foram comprovados em seres humanos. Nesse estudo aqui do grupo do Leonard, a naloxona, que é um bloqueador de receptores opioides, foi administrado em alta dose, baixa dose e salina, que não tem efeito biológico nenhum. E veja o que aconteceu aqui, os pacientes tratados com TENS que receberam injeção que bloqueia receptor opioide, não teve efeito da TENS. Isso significa que bloqueou o receptor e que a TENS não funcionou. Mas naqueles que estavam com os receptores livres ou baixa dose de naloxona, a TENS funcionou, promovendo analgesia, tá? Então, uma vez que a TENS age através de mecanismos opioides, quais seriam os efeitos da aplicação repetida da TENS, já que a gente conhece, por exemplo, os efeitos repetidos da morfina? De uma forma muito similar, acontece o desenvolvimento de tolerância, que é a perda de eficácia analgésica, e a tolerância cruzada, ou seja, usar a TENS quando o paciente já apresenta tolerância a fármacos opioides, também vai fazer com que ele não responda suficientemente na clínica. Então, o uso repetitivo e prolongado da TENS desenvolve tanto tolerância analgésica quanto tolerância cruzada, tá? Essa tolerância à TENS foi mostrada em seres humanos. Aqui a gente tem um estudo experimental do grupo do professor Libana, aqui do Brasil. Então, tanto alta quanto baixa frequência de TENS promoveram analgesia nos primeiros 4 dias, em comparação aos grupos controles, mas com uma tendência de perda de eficácia por volta do dia 5. Isso não significa dizer que a TENS só funciona por 5 dias. Aqui é um experimento, é uma dor laboratorial, tá? Então, o que a gente tem em outros estudos aqui? Pacientes sob laminectomia que estavam em uso de opioides, já tinham desenvolvido tolerância, não responderam bem a TENS, tolerância cruzada. Mas os pacientes que não estavam usando opioide, eles tiveram resposta pós-procedimento muito satisfatória para analgesia promovida pela TENS. Veja, 30 anos depois, em 2010, esse estudo do grupo do Leonard, mostrando que pacientes que tinham desenvolvido tolerância analgésica a receptores mi-opioide, a fármacos que ativam receptores mi-opioide, respondiam basicamente a TENS de alta frequência, que é seletiva para delta, tá? Em compensação, quando esses pacientes descontinuavam o tratamento por 6 meses e não apresentavam mais tolerância, eles tinham uma resposta efetiva tanto para TENS de alta frequência como para TENS de baixa frequência, tá? E sim, realmente, isso aconteceu e isso denota que o retorno da responsividade a TENS pode ser sim possível, mesmo após um período de suspensão da eletroestimulação, tá? Após o desenvolvimento da tolerância analgésica. Tá, então já entendi que se eu usar por muito tempo, o paciente é crônico, ele está com dor, vou usar por muito tempo, a TENS pode desenvolver tolerância, que significa perda de eficácia analgésica. E agora, José, como é que eu faço na clínica, na verdade, para adequar o nosso contexto? E agora, Josi, o que a gente faz? Vejam bem, é possível minimizar a perda da eficácia analgésica e retardar o desenvolvimento de tolerância analgésica a TENS. A gente fez estudos, com estratégias farmacológicas em experimentos pré-clínicos, estimulando receptores de glutamato, de colecistocinina, mas eu queria focar aqui nas estratégias não farmacológicas que se referem à parametrização que você modula no próprio aparelho da TENS, tá? Então, a gente mostrou aqui nesse estudo que utilizando uma frequência alternada, ou seja, utilizar alta num dia, baixa no outro e assim sucessivamente,
Ou utilizar uma frequência mista, que é alta e baixa frequência no mesmo dia. Nesse caso, a gente tinha um aparelho que nos permitia ciclar a cada 3 segundos a alta e baixa frequência, 100 e 10 Hz, tá? A cada 3 segundos durante um tempo de estimulação. E todos esses procedimentos previnem, retardam o desenvolvimento da tolerância à ação da TENS. Aqui também o ajuste da intensidade, ou seja, aumentar o máximo de intensidade de corrente e ajustar durante a sessão, por exemplo, a cada 5 minutos e a cada dia de estimulação, sempre até o limite tolerável pelo organismo, também promove um retardo da tolerância, tá? Então, ufa, que bom que a gente tem esses dados, né, para que a gente possa assumir que alternar tratamento com alta e baixa frequência de TENS aumenta a eficácia analgésica e retarda o desenvolvimento de tolerância analgésica, assim como ajustar a intensidade, tá? Como a gente mostra aqui nesse estudo. A gente fez tem uma outra publicação no European Journal of Pain, também com animais nesse caso, onde nós fizemos a associação, né, da alta intensidade com uma frequência modulada entre alta e baixa frequência. E os resultados aqui nos mostram que combinar alta intensidade e frequência modulada entre alta e baixa reduz a tolerância analgésica para cerca de 4 a 5 vezes mais o tempo de janela terapêutica que a gente teria se a gente mantivesse os parâmetros constantes, tanto de frequência quanto de intensidade. Tem um outro estudo nosso que está para ser publicado, que nós tratamos pacientes com osteoartrite de joelho. Esses pacientes receberam, né, em um grupo a TENS ativa, aqui em vermelho, em outro grupo a TENS placebo, e a gente mostra aqui o percentual de inibição da dor, medido pela escala numérica de 0 a 10, e vocês vejam aqui que essa linha mostra que em todos os dias há uma diferença significativa da inibição de dor nos pacientes tratados com TENS ativa em comparação aos pacientes tratados com TENS placebo, chamando a atenção aqui para o final de 20 dias consecutivos, uma tendência de queda dessa resposta, mas ainda superior ao placebo. Veja o que aconteceu quando a gente analisou o dado de intensidade da corrente, porque a gente manteve frequência de 100 Hz nesses casos aqui, e a intensidade a gente deixou de acordo com o ajuste diário, tá? De acordo com a tolerância em nível sensorial pelo paciente, nesse estudo aqui. E o que aconteceu é que a gente precisou aqui na linha vermelha, no grupo TENS ativa, de uma intensidade de corrente cada dia maior para manter o mesmo nível de analgesia, assim como aconteceu no início do tratamento, ou seja, o ajuste da intensidade é um parâmetro de dose extremamente importante para conseguir manter a eficácia analgésica ao longo do tempo, tá? Então, a alternância de frequência entre alta e baixa associada ao ajuste de intensidade até o máximo tolerável otimiza um período de cobertura analgésica promovido pela TENS. E quanto ao paciente? Bem, as expectativas geradas sobre a estimulação de TENS importam sim para a eficácia terapêutica, tá? Então, nesse estudo aqui na The Clinical Journal of Pain, nós mostramos que a abordagem terapêutica promovida pelo investigador, que assume o papel de fisioterapeuta, influencia a analgesia induzida pela TENS. Então, nós tivemos 2 grupos, TENS ativa e TENS placebo, e aí foram formados 6 grupos, e esses grupos receberam expectativas positivas, neutras ou negativas com relação à eficácia da TENS, e de forma bem resumida, o que nós tivemos é que no grupo que foi tratado com TENS placebo, mas recebeu expectativas positivas, houve uma tendência de aumento do efeito placebo, um efeito positivo. E no grupo tratado com TENS ativa, corrente funcionando, mas que recebeu expectativas negativas, houve uma tendência de efeito nocebo aumentado. Então, o que você fala, como você aborda o paciente, como você olha, como você toca, tem total influência com relação aos efeitos, principalmente quando você tem abordagem de parâmetros que são relacionados a componentes afetivo-motivacionais. E quais são, Josi, as evidências científicas que nós temos para dores orofaciais? Vejam aqui na hora que a gente faz uma combinação de headache e TENS
na PubMed, que nós partimos sem filtro de muito poucos artigos. Na hora que a gente filtra por clinical trials ou systematic reviews, a gente vai lá embaixo no número. Na hora que a gente coloca migraine no lugar de headache, a gente vai a 0. Então, a gente tem aqui a extração de uma única revisão sistemática que traz os resultados de 4 estudos, predominantemente com baixo risco de viés, apesar de serem apenas 4 estudos, e o resumo maior dessa obra aqui, mostrando diminuição dos dias de crise por mês com os pacientes que têm dor de cabeça, migrânia, diminuição do consumo de analgésicos, aumento da taxa de respondedores, que é um outro parâmetro diferente, né, de você avaliar sobre intensidade ou frequência das crises, aumento da satisfação com a terapia, embora houve uma baixa qualidade de evidência ao final dessa análise, tá? Quando a gente investiga sobre DTM, a situação está um pouquinho mais crítica no que tange as evidências. Então, a gente tem poucos artigos publicados. Quando a gente peneira, né, filtra aí para clinical trials, diminui mais ainda, não tem revisão sistemática. Então, vou fazer um compêndio aqui das informações, indistintamente da qualidade do risco de viés, tá? Da qualidade desses estudos. Então, nesse estudo aqui, com DTM, veja que é apenas uma série de casos, foram 10 pacientes e eles compararam laser com TENS. Não tem grupo controle nesse estudo, nem para TENS, nem para laser, ou um que equivala aos dois. Os gráficos mostram apenas medidas pareadas, né? Uma única comparação entre laser e TENS ao longo do tempo. E eles afirmam que ambos os métodos são efetivos para melhorar a função de abertura da boca, e comparando entre os dois métodos, laser pareceu ser melhor do que TENS, mas a gente tem várias inconsistências com relação aos aspectos metodológicos aqui, tá? A gente tem agora uma sequência de 2 estudos que comparam TENS com splint oclusal. Nesse estudo, que foi do tipo crossover, foram incluídos 24 indivíduos. Os parâmetros, além de tempo de administração e quantidade de aplicações, não estão expostos. Não temos informações sobre alocação, randomização, mascaramento, placebo, tá? Embora de forma até, de repente, a caracterizar um SPIN, foi aí mencionado que o splint oclusal e TENS não melhoraram significativamente os sinais e sintomas de disfunção temporomandibular em pacientes com bruxismo. A gente precisa ter cuidado ao analisar esses dados. Num outro estudo que também fez essa comparação, como vocês podem ver aqui, tá, nesse gráfico, foi aplicado no grupo TENS um eletrodo na região temporal anterior, tá, e outro eletrodo aqui na região da ATM. Esses pacientes foram seguidos por 6 semanas e eles viram que a intensidade de dor medida por meio da EVA diminuiu em cerca de 50% dos que usavam splint e apenas 6% dos que usavam TENS. Mas apenas o procedimento de randomização foi assegurado nesse estudo e não há informações sobre os demais procedimentos, tá? O que aumenta viés de detecção, viés de performance. E eles concluem que os splints oclusais são melhores do que a TENS, tá? Vocês vejam que os protocolos são bem diferentes, 24 horas por dia e aqui só 3 vezes por dia. Nesse outro estudo, os pacientes foram divididos em 4 grupos, 2 com dor de 1 a 5 ou de 6 a 10 receberam TENS e outros 2 grupos receberam microcorrente. Cadê o grupo controle aqui, tá? Foram apresentados esses parâmetros. Não temos informações maiores sobre procedimentos metodológicos que garantem a qualidade metodológica dos estudos e aí nós ficamos com comprometimento para fazer qualquer análise com relação à intensidade de dor e abertura de boca, que foram os principais desfechos avaliados nesse estudo, tá? Embora eles mencionam nas suas conclusões que encontraram que a TENS e as microcorrentes foram igualmente eficazes para promover a abertura funcional da boca. Nesse outro estudo, TENS sensorial e TENS em nível motor foram comparados ao controle, melhora, né, o delineamento do estudo. Foram incluídos 20 indivíduos separadamente em cada grupo e eles mostram que houve uma diminuição da atividade eletromiográfica, especialmente no repouso, e o aumento da distância oclusal, ou seja, um desfecho somatosensorial e outro funcional, tá? A gente não encontra
parâmetros satisfatórios para que a gente possa tentar replicar o procedimento e analisar os nossos próprios dados, e também temos comprometimentos com relação à alocação, randomização, mascaramento e grupo controle. Esse estudo aqui me parece ser, dentre os encontrados, aquele que mais se aproxima do padrão ouro com relação à metodologia que deve ser aplicada em ensaios clínicos, pelo menos no sentido de minimizar risco de viés, é de um grupo brasileiro, inclusive aqui da nossa universidade, tá? Então, eles aplicaram TENS ativa versus TENS placebo, 20 indivíduos em cada grupo, fizeram, infelizmente, uma única aplicação, então você dá para saber apenas efeito imediato, mas em se tratando de um paciente, principalmente com dor crônica, as aplicações únicas, elas não nos dão dados seguros de efetividade relacionada à continuidade do tratamento, tá? Então, a gente precisa investir mais em follow-up desses pacientes nos ensaios clínicos para dar melhores informações para a prática clínica. E um outro dado aqui é que, nesse estudo aqui, eles fizeram o máximo de intensidade sensorial, quando a gente já conhece que a intensidade em nível motor, ela pode ser melhor, porque caracteriza um efeito dose dependente, tá? Todos os procedimentos metodológicos de performance e detecção foram bem colocados e bem avaliados no paper, tá? E aqui eles mostram nesse gráfico, em preto, o grupo tratado com TENS ativa e o grupo tratado com TENS placebo, mostrando aqui que houve uma redução significativa em comparação ao momento anterior e em comparação ao grupo placebo da intensidade de dor para quem recebeu TENS ativa, tá? Associadamente, outras medidas que foram feitas mostraram aumento do limiar de dor por pressão, diminuindo a hiperalgesia mecânica, diminuição da atividade eletromiográfica de músculos como a seté temporal anterior, esternocleidomastoideo, no repouso, e o aumento da atividade eletromiográfica durante a contração voluntária máxima e a mastigação no grupo tratado com TENS ativa, tá? É importante mencionar também essa revisão sistemática com relação à dor cervical, embora ela não seja necessariamente orofacial, mas é um segmento completamente relacionado e não incomumente. Nós temos pacientes com cefaleias e com dor cervical, pacientes com DTM e dor cervical. E outras palestras no evento certamente estão abordando as relações entre essas condições, tá? Nesse estudo foram incluídos 7 ensaios clínicos. Eu chamo a atenção aqui para o alto risco de viés em todos os estudos com relação aos vieses de performance e detecção. Isso é muito grave, tá? E cervicalgia é uma dor relativamente prevalente, a gente precisa corrigir isso nos ensaios clínicos. Tomando uma base como de forma coletiva, os estudos fizeram um segmento de 1 a 6 semanas, usaram de 60 a 100 Hz e 40 a 250 microsegundos de duração de pulso. Basicamente, eles utilizaram a eletroestimulação em nível sensorial, conforme tolerável pelo paciente. A gente já sabe que a intensidade motora tolerável ela é melhor, ela gera melhor efeito analgésico, e a maioria dos estudos fizeram sessões diárias, com tempos variados de repetição, de aplicação da técnica e duração por sessão de 20 a 60 minutos. Eles encontraram basicamente que a TENS reduz a cervicalgia, mas ao final indicaram que a evidência é de baixa qualidade, tá? A gente, em 2018, a gente publicou, e aqui está no dia do lançamento do livro, no evento da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, com os meus coautores, a Paula Leite e Tiago Abner, que são meus egressos de mestrado e doutorado. Está publicado no livro Algias Craniofaciais, um capítulo nosso que resume a situação tanto de TENS quanto de ultrassom sobre essas condições. E até o ano que vem deve ser lançado o livro DTM, Tratamentos Conservadores e Técnicas Minimamente Invasivas, ambos do editor Eduardo Grossman, tá? E aqui a gente tem um capítulo que está para sair brevemente aí no Profísio da Traumatortopedia, que eu escrevi com a Paula Leite e o Lucas Lima. Nesse caso a gente fez uma grande revisão das evidências da TENS em condições musculoesqueléticas agudas e crônicas de uma forma geral.
Eu acho importante trazer esse dado aqui para vocês sobre inflamação, porque algumas dessas condições de dor, principalmente a ATM, quando se tem uma dor, principalmente de caráter articular, pode estar relacionada à inflamação. Nesse estudo aqui, eles envolveram 5 artigos, pelo menos metade dos itens avaliados entre os estudos apresentam um baixo risco de viés, e basicamente o que eles encontraram aqui foi um efeito favorável ao grupo TENS quando comparado ao controle para a diminuição de interleucinas 1 e 6 e também diminuição de TNF-alfa, que são citocinas que participam do processo de inflamação, e quando a análise foi feita em subgrupos para dor pós-operatória e para dor crônica, o efeito permaneceu o mesmo. Então, TENS também promove efeito anti-inflamatório. Algumas dessas doenças têm caráter neuropático envolvido, algumas cefaleias têm alodinia de couro cabeludo, alodinia na face. Isso é um fator que, quando agregado à sintomatologia clínica do nosso paciente, pode dificultar o manejo, e isso se refere, por exemplo, no caso da eletroestimulação, à própria aplicação do eletrodo na pele, tá? Então, a gente tem uma revisão sistemática dos efeitos da TENS na dor neuropática, vários estudos foram incluídos, mas vejam aqui quanto o risco alto e incerto que é apresentado nessa revisão sistemática, tá? Mas a gente tem um efeito aqui favorecendo a TENS quando comparada com sham, com controle, para diminuição da intensidade da dor neuropática nesses estudos. Temos evidências de diminuição da intensidade da dor pós-operatória pela TENS, nesse estudo aqui, que mostrou também uma diminuição importante no consumo de analgésico. Essa diminuição no consumo de analgésico ela é importante para trabalhar de uma forma multimodal e minimizar os riscos de evento adverso, e especialmente importante, diria eu, pegando o gancho do consumo de analgésico, de medicamentos, os pacientes que têm alergia a determinados analgésicos e anti-inflamatórios. A terapia não farmacológica promovida pela TENS seria bastante interessante e bem-vinda nesses pacientes, tá? Eu destaco aqui que nessa revisão sistemática para dor pós-operatória foi mostrado que o efeito da TENS é intensidade dependente, ou seja, os pacientes que apresentaram maior resposta analgésica foram exatamente aqueles que receberam a TENS em maior intensidade de corrente, tá? Nesse estudo aqui feito pelo grupo do professor João Durigan, eles verificaram que tanto a TENS quanto a corrente preferencial diminui a intensidade de dor e aumenta a função tanto para dor aguda quanto para dor crônica, tá? E a gente tem uma overview, essa é a primeira e a única overview que a gente tem sobre revisões sistemáticas de TENS, né, em dor crônica. Vocês vejam que, enquanto overview, a gente não tem evidências que suportem ou que refutem o uso da TENS para questões de dor, de função, de qualidade de vida, porém, a discussão toda desse artigo é pautada numa alta heterogeneidade desses artigos, tá? Eu queria aqui ressaltar para vocês, isso aqui é extremamente importante, tá? Que é a TENS reduz dor em movimento durante o exercício. Vejam aqui esse estudo, tudo bem que aqui foi uma população de fibromialgia, foi um estudo da professora Kathleen Sluka, e eles mostraram aqui que tanto a dor quanto a fadiga são reduzidas, ou seja, aqui mostra uma porcentagem de melhora, por isso que está para cima do eixo, tá? Quando é utilizado TENS ativa em comparação aos controles, e essa dor, ela melhora principalmente na condição de movimento do que na condição de repouso. Precisamos mudar as nossas práticas de avaliação, perguntando ao paciente quanto é que dói enquanto ele está deitado ou sentado sem fazer nenhuma função. Isso é importante? Mas mais importante na fisioterapia, e considerando que boa parte das dores musculoesqueléticas que a gente trata são de característica mecânica, do tecido somático, principalmente profundo, é importantíssimo que a gente avalie e dê valor à dor em movimento aos nossos pacientes, tá? A TENS reduz sensibilização central. Eu já tinha dito lá no comecinho, mas agora eu tô trazendo dados para vocês em populações com dor nociplástica, no caso da fibromialgia. Então, vejam aqui, o limiar de dor por pressão, ele é muito mais elevado quando a TENS ativa é utilizada e o limiar é medido na lombar, na cervical, na perna,
tá? E também os resultados positivos com relação ao controle da modulação condicionada da dor em comparação aos grupos controles. Numa outra população com dor artrítica, tá? Osteoartrite de joelho, que já é uma dor de característica nociceptiva, mais próxima à maioria das dores orofaciais. A gente tem aqui efeitos importantes da TENS com relação ao limiar de dor por pressão, mostrando que tanto alta quanto baixa frequência no joelho ou no tibial anterior promovem o efeito analgésico positivo nesses pacientes, o que tem a ver com a diminuição da hiperalgesia primária e da hiperalgesia secundária. E isso se reflete em quê? Diminuição da sensibilização tanto periférica quanto central. Isso é muito importante para o nosso paciente, tá? Para onde a gente está indo? Bem, qual o problema? O grande problema com as evidências com relação a TENS? As evidências têm nível fraco ou moderado, a gente precisa fortalecer isso. E para isso, né, tem um editorial que foi publicado agora mês passado na Cochrane, que ele é muito interessante, é muito curtinho, eu recomendo que vocês leiam. E ele trata de muitas coisas que eu já venho há 3 anos apresentando nas minhas aulas. A gente precisa cuidar da qualidade metodológica, tá aí listado alguns fatores que eu acho que precisam ser tomados cuidados quando a gente trabalha nos ensaios clínicos, as características da dor, as características da estimulação, não só decidir a melhor dose, como também reportar nos ensaios clínicos, tá? E quais desfechos que vão ser medidos por meio de quais instrumentos, tá? Quase que finalizando, eu traria para vocês uma mensagem para vocês levarem para casa. Na verdade, vocês já estão em casa, né? Mas diz assim: agentes físicos devem ser considerados como modalidades integrantes do plano de tratamento dos nossos pacientes. Não devem ser usados como recursos isolados, tá? Para pacientes com afecções multissistêmicas, devemos adotar terapia multimodal. Então, um dia eu escrevi sobre isso quando me chamaram para falar sobre esse assunto, e eu acho que isso continua cada vez mais atual, tá? Se eu tenho um paciente com afecções múltiplas ou com uma dor crônica, principalmente, que ela é multidimensional, eu não posso achar que com uma técnica só, sendo fisioterapeuta de uma técnica ou de um recurso, eu vou conseguir tratar essa condição. Dessa forma, eu resumo aqui para vocês, tá? Onde é que nós estamos. Então, nós temos algumas evidências que trazem, né, comprovações de que a TENS promove a analgesia, que ela reduz hiperalgesia e alodemia, importante tanto para afecções do tecido somático como neural. Ela reduz sensibilização tanto periférica quanto central por meio de efeitos opioides e não opioides, tá? Realmente ela promove tolerância, que é a perda de eficácia, mas eu tenho estratégias não farmacológicas no próprio aparelho, com a variação de frequência, a variação de intensidade, que fazem com que eu melhore o efeito. A TENS reduz inflamação e fadiga. Nós temos dados também de que a TENS reduz cinesiofobia e melhora a função, consequentemente tendendo a melhora da qualidade de vida em diversas condições de dor, tá? Inclusive muito além daquilo que a gente conseguiu apresentar para vocês aqui hoje. Porém, a gente tem evidências de baixa, moderada qualidade, e isso precisa ser urgentemente revertido nos ensaios clínicos. E como pensar clinicamente para a gente fechar? Bem, veja bem, frequência. O que eu faço com a frequência? Eu posso lançar a mão da preferência do paciente, qual que ele se sente mais confortável, principalmente se eu estiver tratando um caso de dor aguda, que eu faça 1, 2 ou 3 aplicações e não mais utilize esse recurso, tá? Mas se eu estiver tratando um paciente com dor crônica, eu tenho que verificar duas situações. Eu vou alternar essa frequência entre alta e baixa se o paciente não apresenta desenvolvimento de tolerância a nenhum fármaco opioidégico, tá? Ou eu vou usar a frequência contraposta ao medicamento ao qual ele supostamente tenha desenvolvido tolerância. Com relação à intensidade, as evidências que nós temos têm apontado para o máximo de intensidade, especialmente em nível de contração muscular, que seja suportável, plenamente suportável pelo paciente, pois o efeito é dose dependente, tá? Duração de pulso, ela tem variado entre 100 e 300 microsegundos, ela é uma pequeníssima faixa de variação, e os resultados que eu até nem valorizei nessa apresentação, mas não falam de diferença significativa em termos de mudança de desfecho. Os eletrodos, eles podem ser aplicados tanto localmente
para inclusive reforçar os efeitos locais, como extrasegmentarmente. E aí eu recomendo isso principalmente nos casos em que há alguma lesão de pele ou quando há presença de alodinia em que o paciente não suporta exatamente no local onde dói, tá? O tempo tem regulado entre 30 minutos, mas mais pesquisas são extremamente necessárias para a gente entender a capacidade que a gente tem de variar esse tempo e otimizar na sessão com o paciente. Ela promove melhores efeitos quando combinada ao exercício, então nada de usar TENS passiva. A TENS ela deve ser utilizada junto com o exercício ativo sendo realizado pelo paciente, se ele conseguir realizar esse exercício, tá? Se não, ela pode ser associada a uma exposição gradativa ao exercício, promovendo a dessensibilização. Nós falamos sobre sensibilização central e sensibilização periférica, então enquanto vai desensibilizando esse sistema e colocando esse indivíduo mais apto, mais aderido ao programa regular de exercício físico, tá? Os melhores resultados são relacionados à dor em movimento, então avalie a dor em movimento do seu paciente, aplica TENS durante o movimento, principalmente nos pacientes que já conseguem aderir a esse plano de exercício, tá? Pacientes com cinesiofobia podem apresentar resultados importantes, principalmente se você associa a terapia por TENS antes de realizar o exercício, né? E associa com a educação para diminuir o impacto das crenças e a influência desse comportamento aprendido, né, com relação à possível inefetividade dessa forma de estimulação. Então, a crença interfere nisso e a educação realmente importa, tá? E aqui a gente traz o nosso agradecimento do fundo do coração àqueles que colaboram no nosso laboratório, alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado, que fazem com que a gente possa transmitir, difundir, divulgar e partilhar todos esses conhecimentos promovidos pelo nosso laboratório junto a outros pesquisadores e entregar para a melhor prática clínica, tá? Eu agradeço mais uma vez a grande oportunidade de estar dividindo esse momento com vocês ao grupo do portal Físio em Ortopedia e deixo aqui os meus contatos através dos quais vocês podem me encontrar para que a gente possa tirar dúvidas e estreitar laços. Espero que vocês realmente tenham aproveitado e que eu possa ter contribuído com o conhecimento de vocês. Obrigada, beijo, fiquem bem.